Fala pessoal, beleza? Aqui é o Felipe do canal Estradas da Amizade e hoje eu quero trazer a terceira e última parte da figura do pai, que é como o rei da família. Então, sem demora, vamos lá. Antes de entrar no assunto, se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, eu recomendo assistir os outros dois para você entender melhor. Vou deixar o link na descrição. Agora, vejamos novamente as três principais funções de um pai. Como sacerdote, o pai representa sua família diante de Deus. Já como profeta, ele representa Deus para sua família, seja através das suas palavras ou das suas atitudes. E como rei, ele governa a família em nome de Deus. Governar é a palavra-chave aqui, pois influencia todo o resto. Por exemplo, um pai que não consegue governar sua família não poderá ter êxito em cargos ministeriais dentro da igreja, pois ambos estão conectados. Veja o que o apóstolo Paulo disse em 1ª carta a Timóteo, capítulo 3, dos versos 4 a 5. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O autor cita o caso do pastor sueco Levi Petrus, que por não estar conseguindo colocar esse versículo em prática, queria se desligar da igreja onde pastoreava. Em suas palavras, ele conta: "A Bíblia diz que, como pastor, devo ter meus filhos submissos a mim, e eles não estão andando com o Senhor. Por isso estou desligando-me." "Não faça isso", os membros da igreja disseram. "Oraremos para que os seus filhos sejam salvos." O povo então orou e os filhos do pastor foram salvos. Na página 108 e 109, ele continua: "Existe uma razão lógica para que o êxito como pai seja uma exigência para o ofício de pastor. O lar é uma verdadeira igreja em miniatura. Em uma igreja neotestamentária, havia 3 grupos principais: o pastor ou os anciãos, os diáconos ou ajudadores e a congregação ou rebanho. E em uma família, hoje há o pai, que tem a responsabilidade de pastorear, a mãe, que foi criada para ajudar seu marido, assim como um diácono ajuda seu pastor, e os filhos, que são a congregação ou o rebanho. Deus colocou na família a mesma estrutura de uma igreja. Se tiver êxito com o pequeno rebanho, estará apto para trabalhar na igreja. Infelizmente, muitos têm sucesso ministerial, mas é um fracasso dentro de casa. O primeiro tópico que o capítulo traz é andando nos passos de Abraão. A história de Abraão é muito conhecida e ele tem grande importância, seja para os judeus, muçulmanos ou cristãos. Quando conhecemos, ele se chamava Abrão, que significa pai exaltado. E depois que o Senhor fez sua segunda aliança com ele, mudou seu nome para Abraão, que significa pai de multidões. Sabemos que no Antigo Oriente Médio o nome tinha um significado importante. Isso é tremendamente significativo. Deus escolheu Abraão como pai. É interessante porque ele ainda não tinha filhos e Sara era estéril. O autor comenta que em Romanos capítulo 4, dos versos 11 a 12, vemos que Abraão é um pai para todos os que andam nos seus passos. Se analisarmos sua história, veremos que ele foi um homem de muita fé e foi escolhido por isso para ser o pai da nação que estava construindo. Mas não somente isso, ele era guerreiro, valente e comandava toda a sua casa. Além de Deus o escolher como pai, também o chamou porque confiava que ele poderia comandar tudo que estivesse em suas mãos. O segundo tópico se chama Ordem na Família Celestial. Aqui somos levados a observar como funciona o padrão de autoridade entre o Deus Pai e o Filho. Em várias passagens, Jesus afirma que recebeu instruções do Pai e que ele deveria obedecer e fazer, incluindo sua própria morte. O autor relata na página 112: "Em todo o seu ensino, portanto, Jesus estava obedecendo ao comando que havia recebido de Deus." Em Hebreus 5:8 diz
ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Aqui está o padrão, então, de duas pessoas divinas. O pai deu ordens e o filho aprendeu a obediência ao executá-las. Não existe padrão bíblico para preguiça, desobediência ou indiferença. Deus é um Deus preciso. Ele nos diz exatamente o que quer de nós e espera que o façamos. Este padrão deve ser reproduzido na família humana. O terceiro e último tópico aborda a disciplina no lar. Aqui voltamos a um dos temas do vídeo passado, a disciplina. Vimos que Jesus teve de aprender a obedecer, porque muitas vezes aquilo que somos ordenados não é nossa vontade. Obediência precisa ser ensinada. E como fazer isso? Com amor e disciplina. Muitos criam filhos frustrados por causa do excesso de mimos, porque tem aquele pensamento errado de que não tive isso na infância, meus filhos terão tudo. Na página 113 está o seguinte: mimar filhos não é bondade. Pelo contrário, muitas vezes indica preguiça. A verdade é que é muito mais fácil mimar os filhos do que discipliná-los. Os filhos mais infelizes são os que não foram disciplinados. São também os mais inseguros, pois toda criança precisa ter limites que lhe proporcionem segurança. Ninguém gosta de ser contrariado, muito menos as crianças. Tudo tem que ser equilibrado, fazer as crianças entender o valor das coisas. Claro que eles vão quebrar brinquedos ou objetos, riscar paredes, etc., porque são crianças e isso é natural. Mas se não houver limite, eles farão o mesmo fora de casa, achando que podem fazer o que bem entendem. É preciso desde cedo mostrar o caminho, incentivar e compartilhar as coisas para não ser egoísta. A perguntar se podem ou não comer algum alimento fora de hora, assistir determinado conteúdo, fazer ou não tal coisa. E principalmente, respeitar os mais velhos e figuras de autoridade. Isso é muito importante. Pai, você como rei de sua família deve governar com sabedoria e autoridade. Estar cercado de conselheiros para o ajudar nessa tarefa, no caso, a palavra de Deus e sua esposa. Estar sempre atento ao que acontece no seu pequeno reino e buscar sempre melhorar o ambiente através das orações, porque o jeito como você leva a sua vida fora de casa reflete como você governa dentro dela. A Bíblia diz em Provérbios 22:6: instrui a criança ou ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensine aos seus filhos valores eternos, valores que realmente valem a pena, coisas que nunca passarão. O amor, o respeito ao próximo, ajudar aqueles que precisam. E pode ter certeza que se você, em primeiro lugar, você for o exemplo e fazer estas coisas, eles também verão e seguirão seus passos e se tornarão adultos responsáveis, pessoas que carregam esses mesmos valores que você tem dentro de si. Então, seja o exemplo e mostre o caminho, porque até o fim dos seus dias, eles carregarão dentro do coração as marcas desses ensinamentos. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham sido abençoados, tenha sido de algum aprendizado todos esses estudos que nós fizemos. Então, se você gostou, deixe o seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal caso não seja inscrito e até a próxima.